Mas agora, essa mulher de Deus vem. Pastora, a palavra está com você. Deus Amém. te abençoe. Louvado seja Deus por isso. Para mim vai ser difícil, né? Pregar junto com a mãe aqui do lado. Não, fica centralizado. Minha professora, minha mãezona, que me ensinou tanta coisa maravilhosa. Se hoje a minha vida é uma benção, é porque ela tem nos ensinado e nos encaminhou certinho, né? E louvado seja Deus. Eu quero ter pelo menos 1% da unção que essa mulher tem, eu já tenho tudo. Não, porque olha, você tem muita unção. É benção, querido. Eu quero que você acompanhe comigo aí, não vamos perder muito tempo agora, porque nós temos pouco tempo para falar umas coisas tremendas que o Senhor foi colocando no meu coração ontem. Desde o dia que ela pediu que fosse princípios de prosperidade, Deus colocou algo para me trazer para vocês. 1 Reis, capítulo 17, amém? Versículo 10. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornecesse comida, Deus dando uma ordem para o profeta Elias. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água de uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Amém? Eu quero dizer para você que você repita: durante todo esse tempo, nesse ano de 2023, nada vai faltar sobre a minha casa, pois sobre a palavra de Deus, eu digo para você nessa tarde, que nada vai faltar para você na sua casa, na sua despensa. Aquilo que você precisa, Deus está te dando providência ainda hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus, como profeta nessa tarde, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Vamos falar sobre prosperidade. O mundo aí fora fala de uma prosperidade, mas primeiro eu preciso saber o que é verdadeiramente uma prosperidade. Prosperidade que o mundo diz é o bem material. Se você tem carro, se você tem dinheiro, você está prosperando, né? Você está próspero. Mas eu digo para você, tem muita gente que tem carro, que tem dinheiro, mas não tem paz. Será que é a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade para mim, eu quero ensinar para você isso hoje. Eu tenho aprendido isso com o meu Espírito Santo, que a verdadeira prosperidade, ela traz para mim presença de Deus. Ela é a presença, porque com a presença eu tenho tudo. Com a presença eu tenho paz, com a presença eu tenho tranquilidade, com a presença eu tenho providência, com a presença eu tenho cura, com a presença eu tenho milagre. Então, a verdadeira prosperidade que nós temos que buscar na nossa vida hoje. O pessoal chega no final do ano, né, pastora? E começa, né? Chega no final do ano, eu vou fazer isso, eu quero que Deus me prospere nisso. Você quer que Deus te prospere? Busque a presença dele. Em tudo que você colocar as mãos vai haver prosperidade. Amém? E eu quero profetizar que esse ano de 2023 na sua vida seja um ano muito próspero. Amém. Cheio da presença, transbordante da presença. E eu estava pensando, meu Deus, princípios para eu ser próspero. O primeiro princípio que eu trago para a minha vida e para a sua hoje, para a nossa vida hoje, para a gente aprender junto com o Espírito Santo, é prioridade. Priorizar Deus na sua vida. Porque nós falamos assim, eu tenho Deus, eu priorizo Deus. Mas aí quando acontece qualquer coisa, a pessoa entra num desespero tão grande, fica tão apavorada com a situação, fica tão desesperada. Ai meu Deus, o negócio vai vencer amanhã. Ai, mas eu tenho fé. Mas está desesperada, mas que fé é essa?
É uma fé que não descansa. Que confiança é essa? Que você não tem paz, que você não descansa. Eu já passei por isso. Eu estou falando porque eu já vivi isso muitas vezes. Hoje, quando acontece qualquer coisa, eu falo, papai, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Eu não vou me abalar com essa situação. Eu não vou me abalar com isso que está acontecendo, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. E o Senhor vai honrar. O Senhor não vai me desonrar. O Senhor não vai me decepcionar, porque a tua palavra diz que o Senhor não vai decepcionar. Eu não vou me abalar com isso, porque o Senhor está no controle. Então, se eu sei que Ele está no controle, por que eu vou me abalar? Se eu sei que Ele cuida, por que eu vou me abalar? Porque se eu tenho... Sabe por que às vezes a gente se abala? Porque a gente não prioriza Deus. Olha o que Elias fala no versículo 13. Elias disse, não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Primeiro, será que tudo aquilo que a gente faz, primeiro a gente põe em Deus? Será que quando eu abro o meu olho, primeiro eu penso em Deus? Tudo aquilo que vem na minha mão, será que primeiro eu falo, primeiro tem que tirar o do Senhor? Eu fico desesperado em fechar meu mês, porque eu trabalho de vendas, eu trabalho com uma barraca na feira e Deus tem me honrado muito. Depois que a pastora começou a ser minha intercessora e eu também ser provedora, e aí Deus tem me honrado muito e eu não vejo a hora de fechar o mês para me separar aquilo que é do Senhor. Porque eu preciso saber o que eu ganhei, o que eu tirei durante o mês. Tudo eu penso nele. Tudo eu faço para Ele. Prioridade é prioridade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou tudo no princípio, tudo foi Ele que fez, tudo é dele, por que eu vou tirar da mão dele para pegar para mim? Se primeiro tem que ser para Ele. E muitos esquecem. Põe Deus em 10º, em último lugar. E não é assim. Se você quer prosperidade, prioriza Deus na sua vida. Primeiro princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Quantas pessoas levantam seus deuses, põe marido na frente de Deus, filho na frente de Deus, família na frente de Deus, carro na frente de Deus, trabalho na frente de Deus, serviço na frente de Deus, tudo na frente de Deus, passeio na frente de Deus, diversão na frente de Deus. Eu penso, antigamente, eu pensava diferente, hoje eu falo assim, se tu for comigo eu vou, se o senhor não for, eu não vou. Se o senhor disser que é para ir, eu faço. Se falar que é para mim fazer, eu faço. Se não é para fazer, eu não vou fazer. Tudo eu coloco Deus e peço um sinal para Ele. Me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal. É uma coisa simples. Mas eu fui comprar um celular, eu queria comprar um celular para mim. Antigamente a gente não comprava porque não tinha dinheiro. O dinheiro no banco não tinha tempo para ir comprar o celular. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu não sei se eu compro o celular, se eu não compro. Pai, como é que eu faço? Pai, eu quero um sinal. O senhor vai me mandar a entrada do meu celular. Eu queria dar uma entrada no celular, papai. Aí o senhor falou assim para mim assim, aguarda. Aí chegou num domingo, eu apresentei uma criança, nós fomos almoçar na casa desse casal, tudo mais. Aí quando eu cheguei na casa deles, ela me chamou lá no closet e falou assim, meu marido mandou dar essa bênção para você. Oh, que lindo, glória a Deus. E ele disse que é para você. Ele falou assim, ó, diga para ela que não é para comprar nada para casa dela e não é para comprar nada para a igreja, não é para a igreja, é para a vida pessoal dela. É para ela comprar um negócio para ela. Não sei nem por que eu estou falando isso para ela, mas é para comprar um negócio pessoal para ela. E me deu aquele dinheiro. Na hora veio meu coração, a entrada do seu celular está aí, agora você pode comprar. Aí eu cheguei na loja e falei, olha, eu fiz um cadastro lá para ver um negócio para mim financiar meu celular e tal. Ele falou, só pôr no aplicativo, só tem? Eu falei, não, abaixa aí. Aí, tá vendo? Tá liberado um crédito aqui, grande pra senhora, para comprar um 5 celular. Eu falei, não quero tudo isso não. Aí eu falei, nossa, já estava liberado e foi já? A senhora quer dar entrada? Eu peguei e falei assim, eu queria dar uma entrada do dobro do valor que estava comigo. Você acredita que não deu certo? Deus falou assim, eu mandei esse valor e é esse valor que você vai dar na entrada. Você não pediu um sinal? Então você vai usar o que eu mandei. E não consegui dar uma entrada que eu queria maior. Porque Deus tinha me dado o sinal e a gente não pode desobedecer. E Deus está honrando. Você está entendendo, queridos? Então eu priorizo. Se Deus não é prioridade para você, então a garantia
dele não será a prioridade da parte de Deus para a sua vida. Ele não pode garantir nada para você. Você não prioriza ele. Por que ele vai priorizar você? Você está entendendo? Quando você prioriza Deus na sua vida, ele também prioriza você para ele. Primeiro, tá minha filha ali, é demais. Queridos, Deus ele usa você para ser bênção na vida de outros. Se você tem priorizado Deus, você vai receber os toques de Deus. Eu vou chegar nessa parte ainda. Primeiro princípio, então. Qual é, pastora? A minha intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu priorizo Deus. A intimidade significa prioridade. Tudo você busca Ele. Tudo você se relaciona com Ele. Tudo. Esse dia minha mãe falou assim para minha filha, ontem. Ela nem vejo ela lá embaixo, porque dá uns minutinhos, ela foge pro quarto dela, ela sobe lá pro quarto dela, porque eu moro no sobrado, e a gente não vê a cara dela, ela some. Aí eu sei que tanto ela tem naquele quarto. Eu falei, mãe, só não tem noção do que eu tenho no meu quarto. Porque meu quarto, a minha cama, eu abro a porta da minha sacada, eu dou de frente pro monte. Lá no mirante de Salesópolis, onde tem a cruz lá. Dou de frente pra montanha. Eu sento na minha cama, estico minhas pernas na minha cama e fico olhando. E olhando para aquele monte. Eu falei, eu fico lá porque eu fico falando com Deus, eu vou ficar fazendo o que aqui embaixo? Converso com ela, cuido dela, mas tem hora que eu gosto de ficar na presença. Você está entendendo? É essa presença que nos traz paz, é essa presença que nos dá providência, é essa presença, essa prioridade que você dá para ele, porque tudo você quer estar com ele, você quer curtir ele, você quer falar com ele, você quer ouvir ele. Isso é prioridade, isso é intimidade. Você vai criando uma intimidade com ele, que você começa a conhecer a voz dele. Você sabe quando ele fala sim, quando ele fala não. Você sabe quando ele está falando alguma coisa, revelando alguma coisa para você. Segundo princípio, relacionamento e comunhão com o Senhor. Porque intimidade é uma coisa, relacionamento e comunhão é outra. O relacionamento é com a palavra, ele é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra. Para mim ter um relacionamento com ele, eu preciso ter conhecimento de palavra. Como que eu vou relacionar com alguém que eu não conheço? Como que eu vou relacionar com alguém se eu nunca ouvi falar dele? Eu não sei nem como ele é. Eu só tenho relacionamento com ele se eu estiver apegado à palavra. Tem pessoas que falam, eu oro tanto, mas não lê a palavra. Tem pessoas que perguntam, você lê um versículo hoje? Nossa, daqui a pouco eu vou ler. Temos que orar a palavra, né? Você tem que orar segundo a palavra, porque a palavra é ela que vai modificar a tua vida, é ela que vai te alimentar, é ela que vai dar direção, é ela que vai dar resposta. Então eu só tenho relacionamento quando eu estou apegado à palavra. A prosperidade e o canal da palavra de Deus, os dois estão ligados. Só tem prosperidade quem está conectado, está no canal da palavra ali, gente. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra por intermédio do profeta Elias. Amados, quando eu tenho uma situação difícil, aprende isso. Vai para a palavra. Vai lá na intimidade, pega a palavra, pega uma promessa em cima daquela situação que você está vivendo e joga sobre ela. Joga a palavra em cima daquela situação e começa a declarar. Pai, é a tua palavra que me diz. É a tua palavra que me diz que o Senhor cuidará. Eu vivi uma situação que eu dizia, Pai, a tua palavra diz que aqueles que são seus, o maligno não pode tocar. Por que o maligno está tocando na minha casa? Por que o maligno está tocando nos meus filhos? Eu não aceito isso. É a tua palavra que diz, eles são seus e esse maligno vai ter que cair por terra. E não foi 7 dias, o bicho caiu por terra. Você está entendendo, queridos? Quando eu comecei a orar em cima da palavra, Deus me deu resposta em menos de 7 dias. Então, pastora, orar a palavra, para aqueles que não entendem, estou começando, é citar a palavra na oração. Citar a palavra, porque você tem conhecimento, você tem que saber. Quando você lê a palavra, você sabe qual versículo que está, você sabe onde está. Isso. A minha mãe é um milagre da palavra. Por quê? Porque quando eu cheguei no terceiro infarto, minha mãe estava com 82 anos, ela teve o terceiro infarto. O médico chegou para mim e falou, chama seus irmãos e pede para os irmãos virem porque não tem mais jeito. O coração dela não passava de 50 batidas no minuto. Chegava a 50, 70 no máximo e caía. E ela tinha um aparelho ligado nela que dava choque para não parar o coração. E ele disse, ela tem 20% de chance de sair com vida e 80% de sair com morte.
ela vai sair com 80% de chance de óbito. Então você pode chamar seus irmãos porque não tem mais o que fazer. Eu disse, tá bom, doutor. O médico saiu, minha mãe estava dormindo. Eu olhei para minha irmã que estava do lado, uma irmã que não é de sangue, mas é mais que de sangue para mim, a irmã Vera. Falei, segura aqui na minha mãe que nós vamos orar. É agora que eu quero ver esse fogo de Deus aqui. E eu disse, Pai, a tua palavra diz que ninguém desce à sepultura sem que antes toda a promessa fosse cumprida. O Senhor tem uma promessa na vida da minha mãe, que ela vai ver que eu podia ir para Salesópolis, o Senhor ia cuidar dela. Ela nem chegou em Salesópolis, ela nem morava em Salesópolis ainda. Ela nem está morando lá, Pai. Como que ela vai ver se ela falecer agora? Então não tem mais promessa na vida dela? E as promessas que o Senhor lançou? E aí, papai, é a tua palavra que me diz que ninguém desce. Então eu clamo pela tua glória. Eu clamo para que o teu poder desça aqui nessa UTI agora. Em nome de Jesus. E comecei a orar em línguas. Naquele momento a glória de Deus desceu. E conforme desceu, ela atingiu todos os aparelhos que estavam ali. E disparou os alarmes de todos os aparelhos. Disparou tudo. Porque foi um choque da glória de Deus ali. E minha mãe acordou assustada. Minha mãe teve uma visão que ela estava no vale de ossos secos. E alguém descalço, com uma barra branca, pegou ela no colo, tirou ela do meio do vale, botou em cima do barranco. E disse que ele subiu, ela só viu os pés. E disse que pegou ela no colo. Aí ela acordou com barulho. Naquele momento, Deus falou para mim, ela estava no vale da morte. E eu a tirei do vale da morte para cumprir minha promessa. Agora eu vou carregar ela no colo. Queridos, a minha mãe estava com 82. Com 84, a minha mãe veio morar comigo. Minha mãe está morando em Salesópolis, a promessa está se cumprindo. Porque naquele momento, a minha mãe simplesmente olha para ela, mãe, a senhora está bem? Tô, que barulho é esse? No dia seguinte, o médico mandou instalar 9 horas que ele ia passar o novo boletim dela, da situação dela estava gravíssima. O médico chega gritando, segurando o pé da minha mãe, chacoalhando minha mãe na cama. Dona Irene, o que está acontecendo? Como que um coração bate da noite pro dia, moça? Explica para mim. Se alguém falar que não acredita em milagre, e não acredita em Deus, eu trago para a senhora. Porque a senhora me fez acreditar que Deus existe. E que Ele também faz milagre. Mas uma palavra profética foi lançada. Eu ativei a promessa na vida da minha mãe. Há uma ativação da promessa. Quando você tem intimidade, prioriza Deus. Quando você lança a palavra profética, você ativa a promessa na sua vida. E Deus vem e faz o milagre. Então, ore segundo a palavra. Relacionamento, comunhão, queridos. Amém? Entenda como Deus trabalha. Vocês são canal de bênçãos. Deus vai usar você para abençoar outra vida. Por isso que nós temos que ter essa comunhão com a palavra. Porque eu vou liberar uma palavra na vida de alguém. Alguém libera sobre a minha vida. E assim Deus vai trabalhando. Terceiro princípio. Você tem intimidade, priorizou Deus. Você tem comunhão com a palavra. Agora é a hora. Ah, mas isso tudo vem no espiritual. Você está uma bênção. Mas agora vamos mudar o material, né? E também a prosperidade material tem que vir. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, Ele vai dar coisas boas para mim, maravilhosas. Mas há um princípio chamado lei da semeadura. Elias lhe disse, não temas, vai e fazes como disseste. Primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Aquela mulher não conhecia Elias, mas ela foi e lançou uma semente na vida de um profeta. Ah, você não tem noção que é lançar uma semente na vida de um profeta. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará. E ainda a palavra de Deus diz lá em Coríntios 9,6, e isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com fartura, com abundância ceifará. A semeadura te leva fatalmente à colheita. Como que você quer colher se você não semeia? Eu estou feliz de estar aqui hoje do lado da minha mãe, que é minha mãe espiritual, que me ensinou tanta coisa boa, maravilhosa. Hoje eu sou uma semeadora na vida dela. Desde o dia que eu comecei a semear na vida, no ministério da minha mãe aqui, vocês não têm noção do que Deus fez na minha vida. Vocês não têm noção do que Deus trabalhou e do que Deus tem prosperado a nossa casa e a nossa vida. Em menos de um ano, Deus fez coisas que demoraria quase 2 meses, 2 anos, 3 anos para acontecer.
Meu carro que demoraria 5 anos para pagar, eu estou com ele há 3 anos, 2 anos, né? Em 2 anos ele foi quitado. Para você ter uma ideia do que Deus faz. Você está entendendo? A semeadura, ela te traz colheita. Como que eu quero colher se eu não planto? Semeadura acelera o tempo. Há um aceleramento do tempo. Daquilo que poderia acontecer em 10 anos, Deus pode fazer em um dia. Em uma noite. Como ele fez com a minha mãe, em uma noite, da noite para o dia, ele fez algo muito forte. O mês que eu pensava que ia passar dificuldade foi o mês que mais Deus abençoou. E eu vou dizer ainda mais. Antes de acontecer essa bênção tão grande na minha vida, eu lembro que nesse mês apareceram tanta gente na minha frente, passando umas dificuldades tão assim, coisaram. Estou sem um gás, meu Deus, hoje eu vou trabalhar para fazer por um gás. E Deus disse, dê o gás para ela. Catei meu carro, botei o bujão dela, dá esse bujão aqui. Fui lá, comprei o gás. Outra pessoa veio, estou passando por... O Senhor falou, faz isso com ela. Mandei a semeadura aqui, mandei o dízimo, mandei semeadura em 3 pessoas naquele mês. E eu guardando um dinheirinho, o Senhor falou assim, não, isso aí é semente. Guarda não, semente você tem que plantar. Se você plantar, você vai colher. Daí Deus deu uma reviravolta em 2 meses, mas era dinheiro entrando naquela barraca que eu falei, meu marido, você viu? Eu fiquei dizendo, aonde está saindo tudo isso? Você está entendendo? Você planta, você colhe. O que eu ganharia em 2 anos, em 3 meses, Deus deu tudo. Ele sabia que eu ia abençoar alguém. Ele conhece o seu coração. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Ele não vai descer com a glória, ou chegar com a glória dele para entregar alguma coisa. Ele vai usar alguém que está com o coração aberto, que tem intimidade com ele, que conhece a voz dele, que ele vai dizer, aquela pessoa vai obedecer e falar, aquela ali é obediente. Então, peraí, eu vou usar ela porque eu tenho uma bênção para dar para ela também. Então, eu vou usar ela para abençoar alguém porque eu vou derramar na vida dela. Se você tem o coração aberto para abençoar, é onde Deus vai encontrar também a sua mão estendida para te abençoar. 4º princípio, penúltimo princípio, atitude. Você quer ser surpreendido por Deus? O surpreenda. Tem atitude. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que dizimar, eu sei que eu tenho que ofertar, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas não faz. Sabe o que tem para fazer, mas não faz. A vida continua na mesmice, a vida continua patinando, porque não toma atitude. Aquela viúva, se ela não tivesse atitude de fazer o bolo, de pegar o bolo, porque ele não entrou lá dentro para buscar o bolo, ela foi levar o bolo lá fora para ele. Ela poderia dizer, vou fazer nada, ele nem sabe o que eu tenho aqui, não vou falar que não deu. Mas não, ela foi obediente e tomou uma atitude. Não, ele falou, eu vou levar para ele. E ela foi lá fora, Deus mudou a vida dela. Aquela outra viúva que os cobradores chegaram na porta da casa dela, para levar os filhos dela, e ela foi até o profeta disse, pegue todas as vasilhas, encha de azeite, e ela deitou os azeites todos na vasilha, ela obedeceu a voz do profeta, ela podia dizer, mas o que eu vou fazer, ficar pedindo vasilha emprestada para os outros agora? Não, ela tomou uma atitude e disse, vamos filho, vamos rápido, vamos tomar uma atitude, vamos encher os azeites aqui, vai buscar vasilha, onde tiver vasilha, põe aqui, e encheram. A Bíblia diz que ela viveu, e os filhos, ela e os filhos, viveram do resto. Pagaram suas dívidas e viveram do resto. É sinal que elas ganharam, eles ganharam muito. Eles ganharam muito. Mas tiveram atitude de obedecer a palavra. De obedecer a palavra direcionada, a palavra que foi liberada sobre a vida deles. Se você quer algo novo de Deus, faça algo novo. Faça algo novo para o Senhor. Tenha atitudes novas com Ele. As suas atitudes para com ele equivalem muito. Aquela viúva surpreendeu a Deus. Porque Deus falou, olha, vai lá, tem uma viúva lá. Vai lá, porque aquela viúva vai te sustentar, Elias, vai lá. E Deus fez, através da vida de Elias, Deus fez. Ela o surpreendeu e obedeceu àquela voz profética. E a Bíblia diz que eles não morreram de fome. Eles foram sustentados, porque estava tendo, naquele momento, uma crise de fome. Todo mundo morrendo de fome naquela época. Acabou-se tudo ali em Israel. Estava uma grande seca. Estava uma grande seca ali. Faze e traze primeiro para mim.
entrou lá, mas ela levou até ele. Leva até o profeta. Entrega para o profeta a sua semente. Você sabe quem é profeta de Deus. Você sabe quem tem ministério fértil. Você sabe. A minha intimidade com Deus, o Senhor falou assim, você tem uma profeta do seu lado. Você fica procurando profeta, a profeta aí, ó. Foi Deus que me direcionou para a senhora, viu? Foi. Ele disse ali, ó, ali está uma profeta, uma mulher de Deus. É nela que você vai semear. Como voz profética, hoje eu libero para a tua vida que 2023 você surpreenda Deus. Todo mundo fala, ai, ano novo, vida nova. Amados, você só vai ter vida nova se você tiver pensamento novo, atitude nova e você tomar direções novas. Porque se você continuar vivendo a sua vida velha, com o seu coração cheio de coisas velhas, com a sua mente cheia de pensamentos velhos, com as suas atitudes velhas que você sabe que já não deu certo, não tem compromisso com Deus, como é que você quer mudar? Ano novo, vida nova, mas atitude nova, pensamentos novos. Amém? E por último, não, é o quarto princípio, é o último princípio. Amém? Não, tem o quinto princípio, o último princípio para você. Obediência. Se você não obedecer, você ouviu tudo que você pode hoje mudar a tua história. Direções que o Espírito Santo está mandando para você mudar a tua história. Um profeta que está liberando uma palavra na tua vida. Se você não tomar uma atitude hoje, se você não tomar a atitude de fazer, de se levantar, de dizer, não, a partir de hoje eu vou fazer tudo novo, vou começar a ter uma atitude diferente, você não vai mudar de vida. Amém? Se você não obedecer, que é o último princípio, eu poderia dizer um monte de princípios aqui. Há muitos princípios para a prosperidade, mas esses são os mais importantes que já é o suficiente para mudar a tua história, que estão ligados em outros. A partir de hoje, não é a partir do ano que vem, a partir do ano que vem, passar dia primeiro, vou começar a fazer isso. Não, é a partir de agora. É hoje, para você começar hoje a tomar atitude. Começar hoje a dizer, não, a partir de hoje eu vou ser fiel. A partir de hoje eu vou começar a semear. Já vou buscar um profeta, já vou buscar... Olha aqui, o maior profeta aqui, está do meu lado aqui, ó. Semeia na vida dessa mulher, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você ouviu tudo isso. Se você não obedecer, então é porque você quer continuar na mesmice. Será que dá tempo de passar algo rápido sobre fidelidade? Fidelidade? Coisa de 1 minuto. Eu sou fiel e eu ensino uma coisa para o meu povo. Para ser fiel com Deus, ser dizimista, você tem que ter entendimento. Eu prego na minha igreja, não entrega dízimo por entregar, por favor. Não entrega dízimo porque o pastor está falando, porque você viu que tem que ser dizimista. Não é assim. Eu vou entregar o dízimo, não vou ser amaldiçoado. Não existe isso. Entrega, a Bíblia diz que é para fazer com entendimento e com alegria. Oh, que lindo que você falou. Com entendimento. Sabe como é que eu falo, gente? Eu sou fiel porque eu entendo que Ele é Senhor na minha vida. Eu sou fiel porque eu entendo o quanto eu o amo, o quanto eu o adoro, o quanto Ele é importante para mim. Eu faço isso com meu coração aberto e com alegria. Eu sou fiel porque eu entendo que tudo vem dEle, que tudo é para Ele. Se não fosse Ele, eu não estaria nessa bênção. Eu sou fiel porque eu entendo que tudo é para o meu Senhor e Ele é o Rei da minha vida. Eu sou fiel porque assim eu o amo e o adoro. Eu entendo isso. Eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida. Se você não é fiel, porque você não entendeu quem é Deus ainda. Se você não é fiel, porque você não entendeu que você não é um adorador ainda. Quando eu entendo que sou um adorador de verdade, eu sou fiel e faço com tanta alegria. Uma emoção no meu coração. Tem dias que eu até choro de alegria, de falar, ai papai, hoje é o dia de eu abençoar. Você está entendendo? Faça com entendimento. Faça com alegria. Tudo que você fizer, que assim você vai prosperar. Amém? Beijo no coração de cada um de vocês que estão aí. Andréia Soares, toda a minha turminha aí na live. Um grande beijo.
Minha mãe. Gente do céu, que palavra Tremendo. tremenda! Vamos dizer junto, Deus é tremendo? Deus é tremendo! Tremendo! Aleluia! Glória a Deus. Pastor, Deus, Glória a Deus, Deus. Deus te abençoe muito, minha filha. Mas eis aqui também uma Amém. mulher que é digna de semear na vida A dela. senhora que ensinou. Deus abençoe muito, muito, muito. Aprendi muito com a vocês. senhora. Ser fiel.